que marcou você nesse período e que a partir de então, assim, despertou o João? Por exemplo, você contou aqui pra gente que nesse período do tratamento, nessa agressividade que é o câncer, né? E a gente está no setembro amarelo, onde muita gente tem a ideia de que algumas coisas são brincadeira ou é apenas alguma coisa que a outra pessoa, enquanto não sente aquilo na sua pele, É, ela acha assim, ah, não está doendo tanto assim, será que é aquilo mesmo? Mas só quando você está ali você sabe o que que é. E como é que... Conta essa experiência. Morreu, cara. morri. Foi o que você acabou de falar, é só quem sente. Eu posso sentar aqui e conversar com você a noite toda. Vou passar todas as minhas experiências, mas você não vai sentir o que eu senti. Ninguém. Só eu sei que eu senti, assim, todos os dias, todas as noites, né? Por mais que sempre enfrentei, né? Eu quis vencer. Eu falei que ia vencer. Pra muitos seria meu fim. Acho que 99,9% das pessoas, né? Não acreditaria. E eu falei, não, eu vou lutar. E como é que você recebeu essa notícia, aquilo tudo, a mamãe, a família, estava perto, estava longe? Quando eu recebi a notícia que eu iria morrer, Não, não. Depois do procedimento e que você entrou em óbito, como é que a ah, família reagiu? nossa. Eu não posso deixar de falar isso. Eu sempre, quando eu conto meu testemunho, sempre que eu tô conversando, eu falo. Eu lembro que eu ia fazer a cirurgia. E isso marcou muito. E eu lembro que algumas pessoas mandaram mensagem. Mas pra mim seria só, mas o cirurgia, daqui a pouco eu tô aí. E aí minha mãe me mandou uma mensagem e eu olhei o telefone. Depois eu respondo quando chegar da cirurgia. Poderia ter sido a última. Tipo Abraão e Isaac. Eu vou ali, mas eu volto. Vou ali e volto. Tá indo pro lugar do sacrifício sem saber. Exatamente. Cara, Eu não sabia. Na minha cabeça, uma cirurgia que eu vou como qualquer outra, né? A gente sempre acha que... mas o impacto do médico falando pra você assim, rapaz, não tem mais jeito pra você, e não te amedrontou e... Por incrível que pareça, não. Naquele momento, quando ele falou que não tinha jeito, do mesmo jeito que eu tô aqui, eu fui sair e comecei a conversar com ela rindo normal. E eu falei pra Paula, eu falei assim, advogado, eu falei, olha, se for a minha hora, que o senhor dê força pra minha família. Quando é o tempo, quando ele determina. Só que eu falei pra ela, assim, ó, ele não vai determinar minha morte, não. Ele, né, respeito que ele é um médico com nome, mas não, quando eu tiver vida, não me abalou. Nesse momento eu fui muito forte. E ela até mesmo ficou assustada. Ela falou assim, como, né? Você ouvir da boca de um médico, imagina? Ó, você vai morrer. É complicado. No período da sua morte, você teve alguma experiência de Tive. Tive. ir ao outro lado? Tive. Nossa, nunca mais vou me esquecer. Nossa, foi muito forte. Então, quando eu fiz a cirurgia, né? Como eu tinha contado, na parte lá onde que não respondi a mensagem da minha mãe, depois eu volto. Eu não ia voltar. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia, eu não teria voltado. O que aconteceu? Fui fazer a cirurgia normal. Fiz a cirurgia, demorou acho que se eu não me engano, 5 horas. Eu não gosto muito de falar o dado exato, para não, né, contradizer algumas coisas, mas 5, 6 horas e praticamente foi tudo perfeito. Volto pro quarto, vai um amigo me visitar. E ali ele entra no quarto, começa a conversar comigo, e aí ele fala, João não tá bem. Eu sempre fui um cara de sorrir. Eu nunca fui de entregar os pontos. Eu poderia estar mal, mas estava sorrindo. E realmente eu estava sentindo dores ali. E aí ele faz uma chamada de vídeo. E o menino fala assim, ó, o João tá mal. Eu conheço ele tá mal. E ele falou, João, melhor ir embora. Eu falei, não, tudo bem. Ele vai embora. Tá eu no quarto sozinho. Deitado. Foi tudo assim, muito rápido. Quando eu tô deitado assim, puff, eu começava a respirar e não conseguia. Eu
E a respiração total. Eu comecei a me... E eu não podia fazer isso. Se bater. Tava cheio de ponto. E eu comecei a... Máquina não apitou. Nada. Eu... E aí tem um botãozinho, né? Você aperta pra chamar. Isso. E eles, dificilmente eles entram no quarto. Só se for pra dar algum remédio, eles não incomodam. Achei errado, né? Tinha que ter alguém. Mas não incomodam. E quando eu vou apertar o botão, cai. Aí foi meu desespero. Aí eu falei, agora já era. Imagina. Não tinha como eu fazer mais nada ali. Eu não podia gritar. Eu não tinha força pra gritar. Eu não podia sair dali. O que me restou foi a minha fé. E ali eu comecei a lutar. Comecei a lutar. Aí é o que vem a parte, sim, das partes fortes também. E são relatos da enfermeira. Ela tá passando em frente ao meu quarto. E ela já tinha passado e ela sentiu algo incomodar ela. Entra no quarto. E ela ignorou. Ela já tava passando assim, entra no quarto. Isso é um relato dela. E ela volta no quarto. Quando ela volta no quarto, ela me vê roxinho. Me debatendo. E ela entra no quarto e sai correndo. Era o primeiro dia dela naquele hospital. Meu Deus. Ela é uma estagiária, tadinha. Emoção a mil. Pô, acho que ficou marcado pra sempre na vida dela. Imagina, estagiária. E ela sai correndo. Quando ela sai correndo, ela entra com uma outra enfermeira chefe. E ela começa a mexer em mim, eu lutando e não vinha. Não vinha. Teve um momento que eu falei... Apagou. Não cheguei a apagar totalmente, mas já desisti. Lutei muito. E pra mim não ia voltar nunca. Naquele momento, eu acho que eu perdi a fé. Eu acho que naquele momento eu falei... Eu entreguei os pontos. Falei assim, não tem mais. E aí, quando eu faço assim, e elas começam a mexer. E aí, quando elas vão no momento certo. E elas já botam aquele oxigênio. Eu voltei. Mas não foi minha morte ainda, não. E aí, eu voltei. Já estava tudo roxo. Aí, ela sai e entra com a equipe médica. Vai ter que fazer outra cirurgia. E até ali eu já não sabia de nada. Eu não estava entendendo nada. Eles falando em francês lá, não entendia nada. Eu só... E ali eles entram. Mas eles vão fazer uma nova cirurgia. Quando eles vão fazer a cirurgia, o que aconteceu? Rompeu minha via aorta. Eita. Os médicos não acreditam. Os médicos não têm explicação. No meu caso, impossível. Rompeu a minha via aorta. E eles não falam, né? Eles só falam que foi algo assim da Gente, para medicina. você que tá nos assistindo agora, você não tem ideia do que o João tá falando aqui. Que a veia aorta é a veia principal do corpo humano. Então, uma vez que ela vai romper, a vida do camarada fica Por um fio. por fio. E se você não fizer um procedimento rápido, preciso, o camarada Não volta. não volta. E eles mesmo me falaram que era impossível. É o Deus que nos conhece por dentro e por fora, rapaz. É, o Deus. Meu Deus foi, assim, perfeito em tudo. Tudo. E ali, né, naquele momento, eu tô na sala de cirurgia, apago. E aí apago literalmente. E aí quando eu começo a ter as experiências, eu lembro que eu fui para um lugar muito, muito sombrio. Muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. A imagem que eu acho que eu vou carregar... Eu acho não, eu vou carregar para da minha vida. Né? Eu lembro que eu fui para um lugar onde que... Sabe quando você tem aqueles filmes de terror? Onde que... tem aquelas árvores sem folha, vento... Aquela coisa muito pesada. Macabra. Bem pesada. E eu lembro que eu pedi ajuda. E tinham 3 na frente. Não, 1 à frente e 3 atrás. E esses 3 começavam a rir. E, aquela coisa bem pesada. Bem... Entende o que eu tô falando, Sim. né?
E gritava e eu, me ajuda, e eles riam. Cala a boca! Cala a boca. Só que o da frente não falava nada. O da frente só ficava me olhando assim. Aquela coisa assim, mexendo com o pescoço. Tudo arrepiado. E ficava me olhando assim. Só que não falava nada. Aí você fala assim, você lembra a fisionomia dele? Lembro, mas não lembro. Só sei que foi algo... Acho que foi a pior fisionomia que eu já vi na minha vida. Pior filme de terror que você já existiu? Que você viu? Eu vivi. Viu? Não vi, eu vivi. E... Imaginei. Vou sair disso aqui, não. E dali... O que aconteceu? Passa o tempo, eu começo a pedir ajuda. O que aconteceu? Quando veio essa parte, né, que eu tive que fazer cirurgia, eles ligaram para Paula, essa Paula que sempre mexe nos meus documentos, falaram, você precisa vir no hospital correndo. O que aconteceu? Já era de madrugada. A gente só pode falar aqui. Na cabeça dela, morreu. E ela saiu correndo de madrugada e começou a ligar para as pessoas. E todo mundo desesperado. Já morreu. Só que não sabia de nada de mim. E geralmente quando você vai fazer uma cirurgia, eles precisam, né, autorizar. Nem falaram, a gente não teve nem como. E ali ela começou a avisar todo mundo. E todo mundo entrou em oração por mim. Muita gente entrou em oração por mim. Na França, Brasil, tudo. E aí vem uma outra experiência. Eu lembro que eu estava de cima para baixo. Eu vi assim muitas mulheres orando por mim. Mas não estavam de joelhos, estavam de rosto no chão. Todas. Não via homem. Só via mulheres. Muitas. E uma paz assim tão grande. Aí o que acontece? Relato dos médicos. Eles fizeram de tudo para me salvar. Tudo. E não conseguia. Como é que se fala? Adrenalina que se fala? Uhum. Eu não lembro direito. Adrenalina? Que bota joga na veia? Na veia, pra Isso, ressuscitar. E eles fazendo de tudo e não vinha. Não via. Aí o que acontece? Eu acordo sorrindo. Os médicos tomaram susto, os enfermeiros. Tipo assim, tô aqui! Eu acordei sorrindo. E quando me contou isso, a Paula, eu não acreditei, que eu não lembro disso, não. Claro que não lembro. O médico contando que todo mundo se espantou e o médico já tinha desistido. E eu acordei. Quando eu acordo sorrindo. Eles começam a mexer, né? Botar os aparelhos. Tudo 100%. Zero. Não sei como é que nenhum deles não caiu no chão. Não sei. Mas aí você lembra da parte que eu falei que o médico falou que eu ia morrer? Aí foi trabalhar na vida dele também. Quem volta para me operar? O médico te deu a sentença da morte. E quem viu o milagre? O médico que deu a sentença da morte. E hoje é um cara que antes ele não olhava na minha cara, não falava. Até mandar na felicitação de Natal, Ano Novo, mandou. Que legal. Gente, nós estamos diante de um milagre vivo. João Lucas, jogador da Champions, brasileiro que mora na França, atleta de Cristo, passou por uma experiência de um vale como de sombra e de morte, como diz a Bíblia. Mas, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. E a presença do bom pastor, o Senhor dos exércitos, o dono da vida, aquele que de fato pode fazer morrer, fazer nascer, o que faz a ferida e o que sara a ferida, trouxe João da morte para a vida.